Olá pessoal, estamos no programa Entrevista Gourmet e hoje uma pessoa muito especial inaugurando esse programa, meu irmão, meu amigo querido Rossandro Klinger. Eita, prazer meu irmão estar aqui, muito grande. E conosco a nossa chefe Larissa Franco. Deixa eu explicar para vocês aqui, olha só o desafio. A Larissa bolou um prato, aliás, uma entrada, um prato principal e uma sobremesa. E nós, eu e Rossandro, somos os cobaias. Nós vamos ter que executar esse prato. E enquanto isso, fazer o que a gente mais gosta, que é conversar. Fechou? Fechou. Larissa, qual que é o desafio, Larissa? Conta pra gente. O desafio proposto para esses dois convidados ilustres, a gente vai fazer uma entrada que vai ser uma salada de folhas com uma pera recheada com boursin, que é um queijo de cabra e pistache, Meu Deus. e uma redução de vinho tinto com geleia de mirtilo. Essa é a nossa entrada. Essa é a entrada. Sim. Vou anotando. O prato principal a gente vai fazer um filé no sous vide, que eu vou explicar para vocês o que é o sous vide. Na hora, vocês que vão fazer, não sou eu, tá? Fique bem claro Esse aqui. aqui é o perigo, Esse aqui é A gente vai fazer um filé no sous vide com uma cama de palmito pupunha fresco, um queijo coalho grelhado e um molho de melado de cana de açúcar, tá? E de sobremesa a gente vai fazer um chantilly de chocolate branco com um coulis de frutas vermelhas. Ah, bem simples. Tem um dicionário só para a gente fazer, né? Eu prometo dar a receita no final. No final. Pois Vocês é, vão poder aliás, fazer né, para as Larissa? esposas. Aliás, a receita de hoje, que vai se chamar Rossandro e Haroldo, você encontra completa no canal da Larissa Franco, a nossa chefe, um canal gourmet em que ela vai ensinar receitas maravilhosas, especialmente as que são ensinadas aqui nesse programa. Então não deixe de ir lá no canal, se inscrever, curtir. Vamos aproveitar e quem sabe, se você for corajoso, executar esse prato. A gente vai ouvir uma outra coisa, né? As pessoas dizem que dormem com a gente, que lavam louça com a gente, que vão para a academia com a gente, agora vão saborear a gente. Vamos saborear. Então você pode pedir, por exemplo, Nova fase. um Rossandro ao ponto, ou um Rossandro medium. Né? Rossandro, Então, meu querido, quem é Rossandro Klinger? quem sou eu na fila do pão, né? Bom, Haroldo, eu acho que a gente se define muito de onde a gente veio, né? E eu acho que de onde a gente veio, primeiro família. Acho que sou filho de Laércio e de Adelma, e essas pessoas são muito importantes. Irmão de Valécio, também tem um irmão chamado Laércio, também outro Célio, do segundo casamento do meu pai. E eu acho que primeiro tudo começa aí, né? Sou lá de Campina Grande, você já foi várias vezes, Paraíba, a terrinha do forró e do mundo acadêmico, das universidades, né? E começou tudo lá. Então, basicamente, eu sou essa pessoa resultado, acho que todos nós somos resultado de muitos amores, né? Amores de mãe, amor de pai, amor de parentes, amor de professor que educou, de alguém que te instruiu, alguém que te despertou. E essa coletânea de amores vai formando a gente. Nossa, que bacana. Como as receitas que a gente vai fazer. Como a gente... Então, Larissa, vamos começando e a gente vai continuando a conversar. Nós vamos começar pelo filé. Pelo filé. Então os dois vão colocar a mão na massa mesmo. Certo. Sal, pimenta do reino. Ok. Só põe em cima? Só põe em cima. Ok, vamos lá. Então eu já vou começar com a pimenta. Ok. Tá bom aqui, Larissa? Rossandro, Pode pôr mais um pouquinho. Mais um pouquinho, pego mais? Aí o sal, aqui a gente está Isso aqui, colocando no como é molho. que faz vida assim? Não, assim. Ah, entendi. Aí o que é Vira só a dar nossa uma dica. habilidade, né, Rossandro? Esse mundo aqui só faz nem sim, né? Eu vou dar uma dica pro sal que é o seguinte. É 1 colher de sopa por quilo de carne, tá? Pra quem não sabe temperar assim ao gosto, tem essa medida assim padrão que você pode calcular por ela. Calcular por ela. Agora vira, Mas aqui, tempera do outro lado. aqui a gente pode fazer igual aquele chefe lá no Nova Pode. York, que ele fica fazendo assim, ó. Agora é só virar. Pensa, já viu aquele chefe no Nova York que ele faz Quer assim? ser assim? Aí, tá. Muito chique. É porque quando você coloca a mão mais longe da carne, o sal cai mais
mais aí, ó. pulverizado, entendeu? Uma neve de sal. Neve de sal. Ô Sandra, agora me diz uma coisa, qual que é a sua formação, ô Sandra? Haroldo, eu fiz psicologia, né? Lá por 16 anos passei Em Campina mesmo? em Campina. Campina eu Grande. fiz psicologia, fiz mestrado lá também em Campina. Pois é, você tem um mestrado em Saúde coletiva. saúde coletiva. É um mestrado interdisciplinar, porque a saúde, ela cada vez mais ela tem percebida como uma interface, né? Por exemplo, aspectos psicossociais, biológicos, espirituais, emocionais, tudo isso entra num pool que vai dar uma condição de saúde ou não de saúde. Então a tendência hoje em dia é que se olhe para o aspecto da doença ou da saúde como sendo resultado de um conjunto de variáveis, não como uma única coisa que explica uma doença. A tendência genética vai me obrigar a ter um câncer? Não, de repente você tem um gene, está lá no seu código genético, mas você não desenvolveu um comportamento que corresponderia ao engatilhar daquele processo. Então por isso que você fez essa interface. Foi. Mas você tem um doutorado também, né? Eu comecei, Haroldo, o doutorado, não terminei. Eu comecei o doutorado, mas aí a minha vida pirou. Você sabe, né? Não, você vai contar sobre isso. Nós somos doidos pra ouvir E aí ele tá essa loucura. Ele tá lá parado e eu acho que talvez eu vá mudar, eu quero fazer uma coisa diferente. Falta botar o sal em cima, viu, Haroldo? Já botei. O salzinho eu pus todo. Ele colocou. Do outro lado também? É. Pimenta também? Não, do outro lado não, né? Então, do outro lado. Ainda bem que você lembrou, né? Então, aqui, ó, terminar aqui de colocar o... Mas eram em psicanálise, né? Estava fazendo. A minha formação de psicólogo clínico é a formação psicológica de psicologia clínica psicanalítica, né? Ou seja, a base teórica usada para fazer a análise que eu comecei foi a psicanalítica. Daí depois eu conheci outras coisas, porque eu tinha começado também uma formação em constelação familiar em 2017, e aí assim coloca nisso aqui, né? Pode. É só pôr aqui, os dois juntos? Os dois juntos. Então tá. Olha, essa é a nossa comida, né? Sim. Se der certo ou der errado, Se der errado, a culpa é É o dos almoço. dois. Nosso almoço depende. Aí aqui a gente vai só saborizar essa carne, porque como ela vai para subir de dentro do plástico, tudo que a gente vai colocar aqui vai dar um sabor pra carne. Entendeu? então me diga, esse saquinho ele é meio vazado e as coisas vão entrar dentro, o sabor vai entrar nele? Não, tudo que você colocar aqui, a gente vai embalar vácuo. Ah, entendi. Aí a gente vai colocar dentro da água, numa temperatura baixa e Aí ela constante. fica aquele tempero ali, Isso. pegando a carne. Então aqui a gente vai colocar uma manteiguinha. Nossa. Não, vocês que vão colocar. Nossa, Um alhinho também. manteiga, alho e tomilho, tá? Sabe? Aí você pode pôr tomilho, alecrim, a erva. Esse alho todo tá bom, um pouco Pode, aqui. pode pôr mais um pouquinho. Mais As manteiga? ervas você põe a da sua preferência. Mais manteiga? Pode. Mais um pouquinho de manteiga? Isso. Ou uma ou outra, né? Eu Não, é as duas. Pode. Meu pai dizia o seguinte: Aqui tem tomilho e alecrim. você só coloca coisa boa, não tem como ficar ruim, né? Não, É exatamente, né? Os ingredientes. Aqui. Mas aí você acabou ampliando então, né, Sandra? Assim, várias frentes da psicologia, né? Você conseguiu transcender só a psicanálise. É né? porque a gente vai percebendo, primeiro a gente tem uma tendência no curso de fazer meio que grupinhos, sabe? Como se fosse partidos políticos, então, eu sou de um, eu sou de outro, sabe o quê? E a gente percebe, na verdade, que alguns dos teóricos, principalmente quem vem depois, entendeu? O problema não é Marx, não é Freud, é quem é o marxista, o freudiano, o junguiano, que acredita e tenta pôr aquela teoria numa redoma e quer que ela explique todos os fenômenos, esticando o paradigma explicativo dela e começa a O ficar reducionismo, né? Exato, mas depois que às vezes nem o próprio autor queria, né? porque se ele tivesse Nem o vivido, próprio continuaria Freud criando. é verdade. E aí outras pessoas começaram a criar, mas aí há um apego natural, você tem uma admiração por aquela pessoa que foi tão genial e você acha que o outro não pode contribuir, mas a ciência, ela avança. E como diz um dos grandes pesquisadores sobre paradigma científico humano, diz que a ciência ela é feita muito mais de óbitos. Porque quando aquela galera que está impedindo que avance morre, aí Vem uma nova geração e juvenil vai criar. Larissa, pode ir. Aqui não, aqui a gente vai embalar a vácuo. Ah, nossa. Aí ele puxa, tira todo o ar. Mostrar pro pessoal, né? Olha. Aí aqui, ó, aqui tá aceso, porque não pode tirar ainda, porque ele ainda tá vedando o plástico. Apagou, fechar, tira. Aí tá pronto e a gente vai colocar no sous-vide. Aí aqui tá 58 graus, a gente vai deixar mais ou menos 1h30 e depois a gente vai só finalizar na frigideira, só pra
selar. Já meio quase pronto aí, né? Sim, Bom, sim. então vencemos já uma. Olha, Primeira etapa nós vamos vencida. sobrevivendo. Eu acho que você vai ter almoço hoje. Então, Eu acho. o bife vai ser Pelo menos a carne. A carne já tá bom. E agora nós vamos para... Agora a gente vai para o palmito. O palmito ele vai vir por baixo do filé. Ele compõe o prato principal. Aí a gente vai, vocês vão picar aqui no meio, tá? Assim. E depois assim. Ele tem que ficar dessa forma aqui, que eu já deixei esse pronto. Ah, então tá. Ok? Haroldo. Eu, né? Bom, e depois disso tudo, Sandro, depois dessa formação sua, você começou a clinicar aí vários pedacinhos assim, né? Sim, sim. Assim, né? Igual tá aqui. Ah, tá. Quero ver coisa aí que tá Não, melhor. parece a vontade de ser virginiano, né? Mas aqui, você começou a clinicar em Campina, né, Sandro? Antes eu comecei a trabalhar com publicidade. Que isso? Eu Você tá primeiro, brincando? eu primeiro eu era câmara de estúdio da TV Globo local. Ah, não brinca. câmara de Olha, estúdio. Sandro, você teve que ser envolvido nisso, hein? Faz aquele programa que tem o jornal local, de BH, por exemplo, tem no Sim, jornal sim. local, né? Tem. Eu fazia aquele jornal local à noite, quando terminava o jornal local eu ia embora. Chegava de 2 da tarde e fazia o curso de psicologia à noite, porque como eu precisava trabalhar para poder pagar as contas todas, eu tive que fazer o curso à noite, não dava pra fazer de dia porque eu tinha que trabalhar. Aí eu abri uma agência de publicidade, trabalhei um tempo com publicidade, mas aí depois eu percebi... Pelo amor de Deus, não corte o dedo, hein? Não, tranquilo, vai ser sem virar filme de terror. Não vai ser filme de terror. E aí depois eu percebi o seguinte, que eu precisava me dedicar àquilo que eu estava estudando. Não adiantava ficar sendo publicitário sem ter feito um curso de publicidade ou coisa que o valha, né? Então eu comecei a dizer, não, eu vou me dedicar à psicologia. Aí comecei a fazer o curso, mas eu precisava ganhar dinheiro. Okay? Então eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a digitar trabalho. Eu tinha um 386. Lembra? Eu tinha um 386, uma impressora matricial da Epson. Então eu digitava trabalho pra galera. Também teve um lado negro. Eu também tenho que confessar. Mas o crime já prescreveu, né? Não, Você é juiz, prescreveu. Depois Posso de 5 falar? anos, Então posso falar. prescreve. Eu também vendia trabalho. A pessoa não sabia fazer o trabalho. Você tava... Eu dava uma ajuda. Um ajuste. E eu lembro que teve um trabalho de neuroanatomia que a menina ficou com raiva porque eu tinha entrado 10 no meu, eu fiz o dela e ficou com 9. Ela ficou com raiva. Eu paguei pra tirar 10. Você não investiu no divino Como dela. garantia, a pessoa podia estar chateada no dia que corrigiu o seu. Larissa, prontinho. Agora, Aprovados, tá? Aprovado, você viu? Não cortamos, sobrevivemos. Aí aqui, o de baixo já tá temperado. Eu só quero que vocês joguem, nesses que vocês cortaram, um pouquinho de sal e mais um pouquinho de pimenta e um azeite. Eu vou no sal pra fazer igual Eu vou na pimenta. aquele Faz aquele chefe chefe lá. aquele chefe vou aqui nova-iorquino, também. que tá super famoso, que faz assim, ó. cuidado nessa mão. Eu acho que tá bom, né? Põe manteiga também, Larissa? Não, só o azeite. Só o azeite. Então lá. Por favor. E E eu aí, fazia o passada trabalho. essa fase, você Foi. assumiu e aí começou o consultório. Não? Eu fui trabalhar como assessor do vereador. Você, você é um camaleão. Sobrevivência, né? Aí quando o vereador foi licenciado estadual, ele foi pra capital e eu fiquei sem emprego no interior, né? Agora Tá aqui vendo? forno. É forno? Forno. Tá. Forno 200 graus. 200 graus. Quanto Sim. tempo? 20 minutos? 20 15 a minutos. 20 É minutos. só pra dar uma piscadinha? Sim. É porque o palmito ele é fresco, então ele não requer um tempo muito longo de cozimento, Que não. bom, já tá meio, né? É. E aí quando terminou, que ele viajou, aí eu tinha passado no mestrado. Passei no mestrado, foi quando eu conheci Janine. Né? A gente se encontrava na universidade, ela estava fazendo o curso dela. E aí eu abri o consultório. Disse, pô, agora eu vou viver daquilo que eu estudei, né? Meio que, tu sabe, o cara abre o consultório, aí o primeiro paciente entra e quando ele fala, você faz. Que danado eu vou fazer com isso? Que eu vou fazer? Porque você fica assim, e agora? Porque você fica com a tendência de querer encaixar logo aquilo num sintoma, num diagnóstico, esquece que a gente é treinado para ter chamado de escuta flutuante. Então você só escuta
e depois aquilo vai se encaixando naturalmente com as soluções que você vai apresentar e as formas que você vai fazer o paciente enxergar as suas próprias É questões. mais natural. Mais natural. Você não fica lá, não é ligofrênico, não é psicótico, não é depressivo bipolar, não é, senão você fica louco lá, né? Você fica lá, a pessoa vai falando e você vai fechando ao longo das conversas de diagnóstico, né? E agora nós vamos para isso. E agora? Agora nós vamos para a pera. Fruta deliciosa, por sinal. Então a pera, gente, nós vamos só partir ela ao meio, Ok. na longitudinal assim, vocês que vão partir. Certo. E a gente vai... Esse aqui é um equipamento que chama boleador. Boleador. Então ele serve para tirar o meio da fruta Como quando se você vai fosse uma rechear. pessoa tirando sorvete. Sim. Aí a gente vai bolear ela, mantendo bastante pera, mas fazendo um buraco que a gente vai colocar o queijo de cabra. Então quer dizer, faz só um buraquinho para poder colocar o queijo. Mas Só- quanto menor o buraco, menos queijo. Então Ah, você pode caprichar no buraquinho. Vamos lá. Deixa eu só dar uma limpada aqui. Tá. Aí. Nossa, Sandra. Ai. Longitudinal, né? Ok. Suspense no estúdio. Nossa! Merci! Bolei aí. Santo, pelo amor de Deus, cuidado aí, meu amigo. Tranquilo. A gente combinou. Mas tem uma blusa de samu aí fora, né? No set de filmagem. Eita, Sobrevivemos a mais um corte. sobrevivemos. Agora, rapaz, não é tão fácil assim não, hein? Vai mais para o lateral, que para mim no meio. Aqui pode pôr o recheio. Tem uma musculaçãozinha aqui, viu, Sandra? Bom, Bíceps e tríceps? Mas aí, meu amigo, começou essa grande experiência, né? Foram 20 anos assim de atendimento. Foi uma coisa muito gostosa e eu sempre digo que eu tive a honra de pessoas permitirem eu ver o espetáculo da transformação dela, de superação, né? Ah, que legal. Porque tem hora que eles conseguiam coisas que eu pensava, será que eu conseguia no lugar dele, no lugar dela, passar por isso? Por exemplo, pessoas que vinham num carro e sofreu um acidente e perdeu os 2 filhos. Ai, Aí você ficava assim, meu Deus, como é que eu reagiria diante disso? Pessoas que chegavam relatando que tinham sofrido abuso na infância, né? Pessoas que pensavam desde que nasceram em se matar, então havia muita angústia, muita dor, muito aprendizado e ao mesmo tempo vendo as superações, então eu sempre sou muito grato a cada um deles e delas que me permitiram de forma privada acompanhar esse processo de cada uma isso delas. foi te dando uma experiência de vida gigante, né, Foi. Sandra? Assim, Eu sempre acho que um psicólogo, ele meio que quando está fazendo terapia lá com os pacientes, ele está em análise também. Ele está reverberando aquilo, ecoando nele, né? Os processos chamados de transferência contra transferência, de algum modo. entendi. Aquilo tá, a pessoa, tô falando disso, tal, de repente. Por isso que também, obviamente, é importante, eu fiz terapia antes, né? Porque se alguém chegasse com um problema que eu não resolvi em mim, dificilmente eu conseguiria ajudar a pessoa, porque eu ia criar um processo de identificação e aquilo ia ficar difícil para mim, entendeu? Então foi essa transformação das pessoas, primeiro tinha que acontecer em mim, né, e para ajudá-las. Sim, Larissa. E aí aconteceu uma coisa especial aí. Você já lançou o livro e veio o vídeo. Como é que foi essa história? Da internet, essas coisas todas. Foi o vídeo primeiro que surgiu ou você já tinha o livro? Não, foi assim, O do perdão? Não, eu tinha feito o livro do Auto Perdão, o primeiro, né? Eu também tinha feito o Tempo do Auto Encontro. Eu já tinha feito Pode até deixar aí que a gente vai. Eu já tinha feito até o Help Me Eduque. Ah, já tinha feito? Já. Mas assim, o que acontecia é que muitas pessoas na minha cidade, Larissa, o que a gente faz O agora? que a gente faz, querido? Você Aqui vai é o seguinte, interrompendo aí, pô. vou deixar. Aqui eu tenho um queijo que chama Boursin, um queijo de cabra cremoso. E aqui eu tenho um cream cheese. Então nós vamos misturar o cream cheese no Boursin. Misturar só até ficar homogêneo mesmo. Vai lá. Poxa, querido, deixa eu fazer um pouquinho, você faz Tu aperta que eu só coloco esse compasso em cima. Não, fazer a em cima parte não, mais tem que difícil. misturar com pistache. Pode pôr pistache. Vai fazendo Sim, assim. Ó, sim. eu vou fazer a parte mais difícil, tá? Ó. Tá bom. Eu sou seu amigo. Seu entrevistado, você pode. Eu sou uma alma caridosa, vou te ajudando aqui, ó. De cima, te Você não tá inspirando, tá cansando? vendo? Não, tô não. Então, na verdade, o pessoal lá da cidade, lá em Campinas, sabia assim, seria muito bom que as pessoas vissem você falando fora. Era bom que as pessoas vissem que você deveria falar fora daqui, para as pessoas verem e tal.
Porque antes você estava falando ali Muito em ali, Campinas. muito em Campinas. Mais em né? Campinas. Mas aí então, o que aconteceu? Um amigo meu, chamado Irã, ele disse... Mais? Um pouquinho? Por mais. Ele falou assim, ó, seria bom você fazer um trabalho desse com a internet. Aí ele me chamou para conhecer uma empresa chamada Rent, a Ariane e o Ierg, né? Olha, Já até que apresentei legal. para eles. Me chamaram Manda um abraço pra eles, manda um abraço. um abraço. Eles sabem, a Ariane e Erg da Rente, assim, eles são a base, né, operacional de todo esse projeto que a gente tem de visibilidade hoje na internet. Bacana, gente. Parabéns. Porque parabéns. a gente é sempre resultado de muita gente, né? Nada a gente faz sozinho. Poxa vida. A E gente eles vem são, aqui, né? Essa equipe linda aqui, todo né? esse pessoal maravilhoso aqui fazendo esse ambiente pra gente. A Cris ali, ó. Cris, Tá Larissa. vibrando ali pra gente. Vibrando, não, ela tá vibrando pra gente fazer a comida decente, né? Por nós. E aí, eu fui na verdade procurar a Agora, Larissa. preenche. Pra onde que a gente- Preenche. Ah, preencher. Tá aqui. Ó, Então você- os exclusivos. Né? Então. Eu fui mais pra poder Irã parar de me aperrear, de tanto que ele dizia, vamos lá, você precisa ir lá, você precisa ir lá. Eu fui mesmo. Ah, ela pode me atender sábado? Pode. Eu cheguei lá, ela já tinha, a Ariane já tinha analisado tudo que eu tinha produzido. Você tá Aqui? brincando. Sim. Ela já tinha visto todos os meus vídeos, lido os livros, então ela já tinha um perfil, né? E perguntou se eu tinha desejo realmente de falar fora e ser conhecida. Eu disse que sim, eu queria. Eu acho que se Deus tinha dado um dom, eu acho que Ele quer que a gente use esse dom para chegar o mais longe possível, né? Com certeza. Porque não é uma coisa que tem mais a ver, não chega um ponto que não tem mais a ver com o ego da gente, tem a ver com você servir. Uma contribuição que você Uma pode dar contribuição. pro seu tempo, né? É, aquilo que você vai fazer. Aí a gente bolou um canal no YouTube. Tá, agora só Agora. um grana padano ralado por cima. Rania Razão. Grana padano. Eu vou deixar você fazer o Rei o chefe. aqui, ó. Olha. Rania Pradana. Grana Anotem, Padano. por favor, em casa, esse processo é importantíssimo. Sem ele, você não conclui a sobremesa. Aqui. Que não é a sobremesa, aliás. O interessante é Acho ele que esse falando ficou com bom. sotaque francês de um queijo. Ok. Agora Que é de onde? Italiano. É porque eu não sei o sotaque italiano. Aí eu tive que inventar. Foi o jeito. Foi o que deu pra sair. Tá vendo ali no forno é só pra gratinar. Então, a hora que o queijo, você vê que ele gratinou, já pode tirar. Já pode tirar. Então, você estava falando que já tinha os livros publicados. Eles já estavam Já publicados. tinha. Aí quando eu fui pra Rente, a gente criou um canal para começar a tentar fazer um trabalho de movimentação de internet. Aí veio o evento que fugiu do nosso controle, a Providência, né? Nossa, que Um fantástico. vídeo de uma entrevista que eu tinha dado em Campina Grande já há um tempo, que você inclusive eu levei lá no canal, aquele canal que é como se fosse um Roda Viva da TV Cultura Local, que estava na internet há muito tempo, mas alguém que ninguém sabe quem foi, pegou um trecho de 4 minutos que ela achou interessante, recortou e colocou e começou a viralizar. Nossa. Eu tava lá em Daniel, em Viena, vindo, posei em Portugal, aí a Janine ligou pra mim. Mo, Lázaro postou teu vídeo, tá com 17 milhões de visualizações. Nossa. Aí eu fiz, ela disse, Lázaro Ramos. Aí eu pensei que era aquele cantor gospel. Eu disse, Lázaro, mas por que ele postou? Ele é cantor. Não, é o ator. Aí eu continuei. Quem é ela? O marido de Thaís. Eu disse, sim, Lázaro, agora... Meio lento, né? TikTok. Ó, enquanto o Lázaro Sim. posta, Enquanto o Lázaro vocês vão- Ramos. Temos aqui. Aqui temos um queijo, Queijo coalho. coalho. Aí eu comprei esse de palitinho, mas se você comprar ele inteiro, é só não tirar o palito. Então a gente vai tirar o palito e vocês vão cortar ele aqui na longitudinal, que a gente vai grelhar ele com Tinha que filé. ser Só no... isso. Não podia ser no horizontal, você entendeu? Então, né? entendo. Tem que ser tudo, né? Então, assim, não é isso? Só uma vez? Só uma vez. Aqui. No meio, então. É, só isso. Agora é você, Haroldo. Poxa, Viu a técnica que eu desenvolvi? Eu vi, Altamente eu vi, avançada. eu vi. Mas continua contando do Lázaro, a gente quer saber. Sim, conta lá. então aí Isso. e aí ele postou, muita gente postou, o vídeo aí pediram para traduzir para vários países, até no WeChat, que é chinês, né, eles não usam o WhatsApp lá, rodou o vídeo e tal. E aí quando o que aconteceu? Mas não tinha meu nome, ninguém sabia que não tinha meu nome, ninguém sabia quem era, quem é esse cara? Isso. Aí as pessoas que conheciam começaram a dizer, a gente pegou o vídeo oficial, baixou ele novamente e botou novamente no WhatsApp com o nome para as pessoas conhecerem. Roçando o cliente. E a vantagem foi essa, que aí o canal estava pronto. Quando as pessoas foram procurar, tem uma coisa pronta. Aí eu acho que um outro mês depois, um outro vídeo que eu falo de um amigo que foi pegar o filho na Disney. Ah, esse Aí, bombom. Tipo, Esse foi mais ou menos uns 3 meses depois. Aí depois daquilo ali,
Eu já estava com a agência em São Paulo de palestras, que é a Sandra Pascoal, que é um anjo na minha vida. Aliás, um abraço pra Outro, ela, né? Inclusive assim, pô, chegar um cara lá que ninguém sabe quem é, ela topar, ficar com você, assim, é uma coisa que inexplicável. Um dia eu conto com mais detalhes, a história foi fantástica. E aí pronto, começou os convites de palestras, aí, mas só que veio numa sequência tão absurda que eu tive que fechar consultório, deixar a universidade. Mudou sua vida totalmente. No ano né? passado eu estava fazendo 30 por mês. Eu passava 4 dias em Campinas, viajava 26 dias do mês. Tinha cidade que eu fazia 2, 3 palestras. Aí esse ano, então, claro, esse ano deu uma reduzida, assim, tô fazendo só 16 viagens por mês. Só 16. Só 16. Pra quem tava fazendo. Coisa mais leve, né? Deu uma diminuída, Mas sagitariano, gosta de uma coisa assim mais tranquila. Lança a flecha e vai-se embora, né? Então, de sagitariano para sagitariano, que eu também Olha, agora nós eu tô em vamos desvantagem aqui, hein? Eu virginiano, um beijo Eu vou dois. ligar o fogo primeiro, só porque a panela tem que estar bem quente. Ah, tá. Tem uma água aqui também fervendo, né? Essa água é a da pera. Ah, tá. Que tá aqui no forno. É. Ok. A gente vai colocar azeite. Deixa ela esquentando aqui que a gente vai pegar a carne. Gente, você não quer. Então, essa carne, ela ficou aqui no seu vídeo mais ou menos 1h40, 2 horas, numa temperatura de 58 graus. Agora eu baixei para 54, mas ela estava 58. Eu vou deixar ele ligado por causa daquele que a gente colocou agora, mas esses aqui então deixa mais cedo, tá? Então a gente vai pegar um aqui. Tem que cortar. Vou pegar um. Você sabe que quando eu vi esse negócio, quando eu cheguei, eu pensei que era tipo um criador de lagosta. O cara que não entende, Eu também né? achei que era um lagosta. Eu também achou. Não paguei o meu Abre. Aí você vai colocar lá na frigideira. Pode virar assim mesmo, né? Não, eu quero sem o caldo. Então, Sem vou o caldo? vou te dar um garfo. Nossa senhora. Você tira Poxa, sem esse o caldo, daí eu- por favor. Tem 2 aqui, né? Tem 2. Então tá. Não, essa pontinha nem precisa. Ah, porque ele vai abrindo, né? Sim, vai abrindo. Deixa eu facilitar aqui esse esquema. Oi? A panela ainda está um pouco fria, então... Deixa. Essa pontinha fica fria, né? essa pontinha não põe não. Então tá. Não, mas volta lá pra cá. pra cá. Olha pra cá. Foi. Pronto. Deixa eu só pegar. Vou lavar um aqui. Aí aqui não pode furar a carne com garfo. Ah, não. Já fiz a... Ele fez, não Eu fiz pode. uma garfo com o garfo. Não pode. Não pode. Não. Garfo com E garfo. também não pode ficar virando ela. Ah, tá. Então o sous vide, ela já está cozida, mas você vê que ela fica bem vermelhinha, tá vendo? Tô vendo. Mas ela não dá aquela textura de cru quando você come. Então o sous vide já cozinhou. O próprio tempero cozinha um pouco. Com a Não, temperatura na a água. temperatura da A água. temperatura da água. Exatamente. Então aqui ela tá um pouco, né? Tá bem vermelha, a gente vai dourar ela. Não pode ficar virando ela o tempo todo, senão ela ajuda a liberar mais água. Então a gente vai deixar mais ou menos 1 minuto e meio, 2 minutos, porque ela é bem alta, né? Esse tempo vai depender da altura da carne. Aí eu vou mostrar pra vocês. Quando ela estiver grelhadinha, estiver marcada aqui, a gente vira. Isso lembra muito o processo da vida, né? Às vezes a gente entra numa imersão assim, de um momento de muita dor, porque aqui está um certo nível de sofrimento, mas que a carne tivesse vida, ela estaria aqui. Mas o resultado final é algo precioso. Exatamente. Aí aqui é só pra a gente dar uma corzinha nela, dar uma grelhadinha. Só. Ô Sandro, e aí, uma curiosidade, né? O Sandro Klinger é um nome. As pessoas acham que o Klinger é sobrenome. Não é. Eu até brincava quando eu era adolescente que eu ia fundar um novo clã, o clã dos Klingers. E fundou. Mas assim, na verdade minha mãe, ela sonhou que eu ia fazer palestras, eu estava grávida. E aí colocou esse nome. Ela disse que é um nome comercial. É um nome mais assim, sofisticado, né? Então muitas vezes quando eu chego nas empresas, eles perguntam, você é descendente de quê? Eu disse, de paraibano. Com paraibano, mas não é paraibano. Austríaco, né? E aí ela colocou esse nome por isso, na verdade. Ela tá ficando bonita, né? No ponto que tu gosta, né? Eu adoro café. Esse aí é o filé Rossandro, né? É. Gente, é o filé Rossandro. Depois vai estar no canal Ele da é Larissa. Haroldo depois. É o filé Haroldo.
Você escolhe se você quer roçando ao ponto Um Haroldo. ou ao passado. Mas é você que é mal passado. Você quer mal passado. Que ama o passado, né? Ah, Eu entendia você- mal passado. mal passado. Mas é você que ama o passado que não vê. Mas eu só entendia que é mal passado. Que é mal passado. Mal passado. Ô Sandra, e depois disso tudo, surgiu uma outra coisa na sua vida muito importante, que foi a sua ida no programa Encontro. Da Fátima. Conta isso, como é que foi a sua... Então, o que aconteceu? os primeiros vídeos eu fazia com o celular, um iPhone 4. Os primeiros vídeos. Aí a Fátima viu um Pequeno comercial aqui pra ela. pequeno comercial para ela. Ela não está patrocinando. É como é o nosso iPhone canal, 4, mas- então... Então a gente fazia os vídeos com o iPhone, um telefone, enfim, ou seja, pode fazer com qualquer telefone, tá? Não é Pode, qualquer- não tem que ser. Tem que ser da Apple, né? Não foi a Apple que deu sorte. Vira a do Haroldo, tá? Vira o Haroldo aqui. Virou Haroldo. Nossa! E aí a Fátima viu um dos vídeos em que eu falava sobre a arte de envelhecer. E ela mandou um e-mail para Sandra. Era um cara que já estava produzindo vídeos. E na verdade, inicialmente eu tive uma reação péssima. Porque eu não conseguia fazer os vídeos. É mesmo? Você travou? Travei. Eu não conseguia. Aí a Ariane disse, por que você não está fazendo vídeo? Porque eu acho ridículo. Eu filmo e apago. Acho ridículo. Aí ela entendeu que o problema é que quando a gente dá palestra, a gente tem um feedback da plateia. E quando a gente está gravando um vídeo, você está olhando com a câmera. Não tem ninguém. Aí ela me chamou, disse, vamos fazer o seguinte, eu vi esse vídeo, né, a arte de envelhecer. Ela fez o seguinte, faz o seguinte, pega 5 camisas suas, leva pro consultório sábado de manhã que está fechado, que a gente vai gravar vídeo. Aí eu fiz, eita, cara, eu vou gravar vídeo. Ela chegou e disse, vamos fazer o seguinte, você não vai gravar vídeo, você vai me dar uma entrevista. Eu vou perguntar coisas e quando você responder, responde pra cá. Pra tirar a minha sensação de que eu estava falando por nada. Então, ó, Sandro, sobre envelhecimento, o que você poderia dizer? Aí eu olhava e foi assim que os primeiros vídeos foram feitos. Ainda hoje, gravar vídeo pra mim é meio... É mesmo? O vídeo sozinho. Aqui a gente está entrevistando, está conversando, como estava na Globo também, eu abstraio que tem milhões de pessoas vendo, eu fico me concentrando em quem está sentado ali, né? E aí As me pessoas ajudou. acham que você é extremamente extrovertido e tudo, mas tem uma dose assim. Tem, a gente tem uma de timidez, Mais né? de timidez, tem isso também, Tem, né? tem. A gente tem uma vida privada, em um universo da gente que meio que a visibilidade expõe de uma hora para outra e você tem que meio que Se adaptar. se adaptando a isso. Não tenho raiva de nenhum tipo de abordagem das pessoas, eu fico muito, Claro. acho de um carinho muito grande, grato por isso, mas Como é que tá o Sandro? Esse é o Haroldo. O Mostrando como ele gosta de bem passado, a gente vai ter que dar. Ele sempre vai ficar com o menor. Que é mais fácil passar o mais eu baixo. mais do mal, sabe? Mas é isso, ó, grelha de um lado e do outro, tá vendo? Ele fica no corpinho Mas olha, diferente. não usa garfo, não fura nem Não aperta. fure, não fure. E aí aqui a gente vai aproveitar essa borra da panela. Eu preciso de um 20. Vê se tem um aberto aí, por favor. Pra fazer um. E aí, Sandra, ela viu esse vídeo, a arte do envelhecimento. Vou só pegar Mandou um vinho. convite para a Sandra. Sandra ligou para mim, eu achei que era uma piada. Que isso, Ah, Sandra, tá, mesmo, então achou faz que era uma pra brincadeira, ela. né? Ela disse, não, é sério, é um convite mesmo e tal. E aí eu fui a primeira vez, fiz um... Ela até estava tendo um jogo antes do Brasil, do vôlei das meninas do vôlei, né? Pronto, vinho quente pra gente aproveitar essa bombinha da carne. Esse é o molho da nossa carne. Melado de cana de açúcar. Vai pouquinho, Vai pouquinho. bonzinho. Não põe tudo não, tá? Só um pouquinho, né? Só um pouquinho. Olha, cara, Isso, tá bom. Tá ótimo. Nossa, você. Vou dar só mais um pouquinho de vinho pra não comer. Esse é o molho da carne, tá. tá? Ela volta pra aí agora, daqui a pouco. É. Ou ele só põe Não, não, a gente vai, fica um não, pouco, a gente fica um vai pouco. deixar ela apurar um pouquinho, ela vai reduzir, ficar com uma textura mais viscosa. E aí quando estiver pronto a gente joga por cima da carne. Deixa eu ver se o palmito está pronto, que aí a gente começa. Vamos lá. E aí, e como é que foi lá a entrevista? Como é que você se sentiu? Como é que. Primeiro foi assim, né? Minha mãe já tinha falecido. E aí eu fiquei pensando em tudo que ela dizia, que ia acontecer, e eu achava que ela era louca. Eu fiquei, mãe. Isso, Até né, porque mãe é igual a Thundercat, tem a visão além do alcance. E aí eu fiz uma prece agradecendo a ela e perguntei se ela estava vendo, podia me dar essa aqui para ver. E aí eu abri coisas que eu tinha pegado dela que eu nunca tinha tido coragem de abrir.
Então quando ela faleceu eu não voltei mais na casa dela, eu não quis fazer isso. Sim. Mandei pegar documentos e textos dela, assim, inclusive eu vou escrever um livro sobre esses textos dela, né? Que é um livro em que Ela eu... era jornalista. Jornalista. E eu vou escrever um livro dialogando com os textos dela. Tipo, Você Ainda Me Ensina. É um projeto que eu tenho. E aí eu notei que só faltava um anel, que ela gostava muito desse anel. Um anel que ela falava com muito carinho, que ela tem ganhado uma pessoa muito querida, e era o único que estava faltando, né? E eu falei, cadê esse anel? Quando eu vou para João Pessoa pegar o voo pro Rio, programa pela primeira vez, eu encontro com a moça que me cumprimenta, a minha Janine, e aí um pouquinho, sabe quando você conhece muita pessoa, mas não lembra de onde é, mas sabe que conhece muito? Lembra? Entra no avião, Janine, quem é? Ela é alguém muito conhecido, e eu vi quem é quando a gente pousa no Rio. O nome dela é Val, uma amiga da minha mãe. Aí lá, sua mãe, 7 dias antes dela morrer, ela estava sentindo o pulmãozinho dela falhando e tal, agradeceu nossa amizade e me deu. Ela deu um anel pra mim. Pra moça, e ela tava com um anel. E no dia que eu fui pro programa, tipo, minha mãe dizendo, tô vendo, cara. Eu tô olhando que deu tudo. Deu um sinal, né? Tô te vendo, né? Eu tô olhando, tô observando. Vai direitinho, beleza, tô te vendo. E aí foi legal, terminou o programa. No ar mesmo a Fátima me convidou pra voltar. Depois eu voltei no outro programa, ela me convidou. No terceiro ela pediu pra eu ficar fixo, né? Quinzenalmente nas sextas-feiras. Tem sido uma experiência muito boa. Né? Ela é uma pessoa muito querida, muito decente, e assim, é uma equipe de pessoas muito legais. Existe essa coisa meio mitificada no Brasil de querer achar que as coisas são assim. Teoria da conspiração, né? Não tem nada disso, né? São pessoas trabalhando, óbvio, tem linhas editoriais, a gente sabe disso, em todas as coisas no mundo tem, mas assim, ali não gente querendo um programa que foi premiado porque traz pautas muito relevantes sobre racismo, empoderamento feminino. E agora nós vamos falar sobre A isso. gente vai. A sobremesa, a gente vai montar a salada, que é uma caminha de alface. Cada um faz a sua, fica à vontade. Uma caminha de alface, só que o nome do seu Sim. Só criança entendeu como é que é. Uma caminha de alface. Então vamos. Vamos fazer pra aqui, vamos pessoal. fazer pra Bora. cá. Vamos mostrar. O pessoal não acompanha, gente. Olha, mal tá da gente com vocês, não foi? Tamo junto, ó. Olha, fica gente, que tranquilo. lindo. E aí você passou aí regularmente ao programa. Regularmente o programa, depois veio o convite de algumas rádios CBN para fazer coluna, né? E aí esse processo vem, né? Um processo que eu acho que ele vai acontecendo e a gente vai vai cumprindo esse papel, né? Depois você vai ficando mais calmo, mais tranquilo, mais seguro com relação a essas coisas. No primeiro momento você fica muito tenso. Obviamente quando você está no ar, num programa ao vivo, você fica preocupado em não dizer alguma coisa mal que possa ser mal entendida ou que machuque. Possa ser recortado e de repente usado. Ou que machuque alguém ou cruel. algum grupo de pessoas. Então, basicamente, é aquela tensão de procurar informar e não deformar e ajudar as pessoas. Né? Basicamente, sempre que termina, eu agradeço a Deus, terminou, tudo certo, e vem o próximo. Coisa boa. E Rosane, dessa experiência sua com as pessoas que estão muito expostas, né, da sua perspectiva de um psicólogo, de alguém que tem uma visão de espiritualidade, quais são os grandes desafios que você vê nesse meio? Assim, que as pessoas têm uma tendência de criar um glamour, não é, Rosane? Ou então a gente tem visto muitos casos ao longo da história aí, né, de pessoas que alcançaram uma visibilidade muito grande. Você pode dar um... O que a gente vai fazer? Aqui agora a gente vai colocar a pera, tá? No centro. Deixa eu pegar uma colher pra vocês não tomarem a mão. Tá. Você tem percebido então que... Quando a gente vê essa história de pessoas que se destruíram no processo, é uma só por vez. Uma. Tá. Então, peraí, só pra Você mim. quer um lugar? Porque tá quente. Não, deu certo aqui, ó. Aqui no meio. E põe isso em cima. Aqui deixa eu só explicar o que é esse molinho, porque eu tive que deixar pronto porque ele é mais demorado. Aqui é uma redução de vinho tinto com geleia de mirtilo. Põe na panela meio litro de vinho para 250 gramas de mirtilo. Põe na panela e deixa reduzir até 3/4 mais ou menos. Tá? Reduzir para um litro. Reduzir ficar fervendo nessa até ficar, consistência. Tá vendo? Ele fica bem viscoso. Que acho tão bonito você falar com redução de não sei o que lá. Agora eu já sei. Exatamente. Aí aqui, ó, vocês vão colocar ao redor da pera. Não em cima da pera. Não. Entendi.
Mas você estava comentando, você, então... Que a gente vê essas histórias de muitas pessoas que entram num espaço de visibilidade e se destroem, né? Tem pessoas que morrem de overdose e tal. O que eu percebi, Haroldo, é que, basicamente, olhando a biografia dessas pessoas, a gente vê um movimento clássico. Um afastamento da família. Olha... Uma conexão com a vida simples. Porque quando desligam as câmeras, você é uma pessoa comum, você tem necessidade de qualquer ser humano, não tem nada de... Você não vira um X-Men, essa que é a verdade. Então se você se conecta com as pessoas que são a essência da sua vida, que eles formaram, você fica vulnerável, você vai viver com um monte de pessoas que não têm referências para você. São pessoas legais e importantes, todas respeitáveis, mas elas não têm para você como pessoa as referências de uma história, de uma trajetória. Então quando você desconecta da sua base, da sua essência, eu considero uma árvore que a copa cresce, mas corta a raiz, ela tomba. Então se a copa está crescendo, a raiz tem que fortalecer muito. Então o que eu fiz quando eu percebi esse movimento? E agora nós vamos... Vocês vão colocar um parma ao redor, à vontade. Poxa vida. Somente comendo. Esse é um pata negra, na verdade. Pata negra, não é qualquer parma, né? Você pode pôr qualquer parma. Eu já sei que pata negra é um negócio super caro e gostoso, inclusive eu já provei, isso aí eu já sei. Inclusive esse é de Sevilha. De Sevilha, isso aqui é um pata raiz, não é? Não tem Um pata... Só um ou dois? À vontade, tanto Vontade. que Aqui. Esse é seu prato, amigo. é o Então, seu assim, prato. Então vira tudo. Fica à vontade. E aí eu fiz um movimento, eu tinha começado o curso de constelação familiar e tive que abandonar por causa das viagens, aí eu percebi que o movimento que eu deveria fazer era de fortalecimento das raízes afetivas. Então eu ampliei os laços de afeto, assim, contato com a família e com os amigos. Isso tem a ver o fato de você ter decidido não sair de Campina Grande? Embora isso te traga um transtorno De logística. tem a ver com isso? Tem, Também? assim, por que ficar em Campina? Por um motivo, a nossa família é uma família que não é nômade, então tá quase todo mundo lá. Tá, não, querido. Então se eu sair de Campina, eu perco todo esse colchão afetivo assim, de uma vez. Depois a cidade tem uma qualidade de vida excelente. Você já esteve lá? Sim, Fica a delicioso. 1 hora da praia, uma cidade que tem um polo Aliás, tecnológico. Paraíba é show, né? É. João Pessoa, Campina. Então assim, as pessoas que não conhecem tem aquela visão meio distorcida, de sabe como é, mas Teve um vídeo, pessoal, falando que o pessoal não entende geografia do Nordeste. não de vez em quando eu tô aí, você é do Norte? Eu digo, não, eu sou do Nordeste. Mas você é da Paraíba? Sim, mas aquilo não é do Norte, aquilo é Nordeste do Norte, enfim. Então Campina, ficar em Campina é me manter nas minhas raízes, não que eu não ache legal os outros lugares, eu posso visitar, eu posso morar um tempinho, mas eu gosto de estar lá, né? As pessoas... E uma coisa legal que aconteceu comigo em Campina foi o seguinte, tem muita gente que reclama que teve que sair para ser reconhecido, né? E comigo não aconteceu isso. Quem primeiro reconheceu o meu trabalho e disse para mim que eu deveria sair foi o povo da própria cidade. Eu achava, não, você precisa, agora é legal. E eles têm, eu sinto assim um orgulho que eles têm, né? Assim, que eles se sentir como representados. Campinense ilustre, ele tá levando a cidade. Tem outros, né? Tem Lucas Veloso, que é o filho do Shaolin, tem cantores, tem muita gente boa também que acontece. Mas assim, eu faço ser parte desse grupo de pessoas que mostram que uma cidade, como todas do Brasil, que tem pessoas capazes, porque nesse mundo novo que a gente vive, você sabe, né, Haroldo? Antigamente, para você fazer parte de uma grande emissora de TV, basicamente você precisa estar no eixo Rio-São Paulo. Nem BH dava certo. Não dá, não. Eu tinha que ir para o eixo Rio-São Paulo. BH é bem... Aqui é o nosso... Agora a gente vai finalizar o queijo. Aquela panela que a gente fez a redução do melado, eu não lavei, que eu quero ela sujinha mesmo. Aí a gente vai ligar ela novamente e vamos fazer o queijo coalho. Aí o queijo coalho é bem simples. o queijo coalho está na praia do Roçano. Aí agora, Nordeste na Avenida Nordeste. Infância total. Homenagem. A gente vai com cuscuz. colocar e deixar só grelhar. Fazer aquela marquinha. Aquela marquinha bem pra ficar bonita. Sim, isso. Aí faz de um lado e do outro, depois a gente vai montar. Tá pronto. Agora tá Só dois ou coloca mais? Não, eu vou fazer por enquanto só pra vocês dois. Entendi. Então Só pra gente ver. É. Aí a gente vai montar da seguinte forma. Lembra o palmito que a gente fez? Tá. Ele já tá aqui, tá? Tá pronto. Então a gente vai fazer o palmito embaixo, depois o filé. Por isso que é cama de Isso, palmito. cama de Você palmito. faz um ninho e... Exatamente. O filé, o molho e o queijo coalho. E pra finalizar, a gente ainda vai passar o maçarico no queijo coalho no final pra ele dar mais uma... meu amigo, olha...
O problema, sabe o que vai ser? Hum. Você chegar em casa e a Janine virar pra você e falar assim, amor, Reproduz. faz aquele prato que você fez no programa pra mim. Meu irmão, eu posso fazer só a parte afetiva? Só a parte afetiva, do carinho. E a gente não ligar a Larissa, Ou então, Larissa. Pode ligar que eu... A gente faz assim, Larissa, por Skype, tá? A gente bota assim, a gente vai reproduzindo, né? É uma troca, eu te assisto no YouTube e Eu assisto você com no certeza. Skype. Fechou. Combinadíssimo. Mas você estava falando, porque também se não fosse essa nova dinâmica, Sim. não teria sido possível Não teria. também esse fenômeno O que a gente aconteceu com percebe? você e com outros. É, com outros, né? Com você também, que eu sou muito conhecido, tenho um canal muito massa na internet. O que acontece? O que a gente percebe hoje? Que até um livro de foi secretário de Estado do governo Bill Clinton, ele é professor de Harvard, ele chama The Future of the Power, que já foi traduzido para o Brasil, para o português, Futuro do Poder, em que ele vai analisar o seguinte, que o mundo hoje não é mais um mundo de transição do poder entre as nações e agentes não governamentais como empresas. Tipo, antes era Kodak, depois foi Sony, antes era Inglaterra, depois Estados Unidos, vai para a China. Não, tem um fenômeno novo, chamado difusão de poder. Ou seja, o poder está saindo de agentes centrais e se difundido entre as pessoas. Então, se você tiver um conteúdo bom, você pode estar no Alasca. As pessoas vão saber e vão querer te ouvir. Então, isso é uma realidade boa, né, que a tecnologia... Assim, Agora a gente vai montar o vai prato. montar o prato. Cada um pode montar. Então tá. Caminho, Vamos filé. Vou até virar isso pra cá. Tá parecendo... Imagina, né? Então tá. Haroldo, o seu é esse mais mal passado, aqui ó. A gente começa com... Deixa eu pegar aquele garfo. Você me empresta essa aqui? Ó. Bacana, Larissa, essa quantidade tá boa? Sim. À vontade. À vontade? O né? seu prato. Meu prato, tá. é só a cama. Você sabe, Larissa, que depois que você passa dos 40, acontece um fenômeno, né? Ah, Tudo entra e nada sai. sai. Eu não sei porquê, eu acho injusto. Eu acabei de fazer 40, você não me desanima por nada. Não, tem coisas boas, mas que realmente você tem dificuldade de... Você tem muito input e pouco output, então você diminui o input porque o output está comprometido. Já percebi que... Mas aqui é palmito, hein? Não, é palmito, não. Palmito é tranquilo. É, Esse palmito. molho vai em cima da carne, né, depois, né? É, depois em cima da carne. E aí, Sandra, essa difusão do poder traz... Está trazendo muitas pessoas que estão podendo contribuir. Tanto tem Tanto bem quanto... tanto tem aquela influência, tanto tem aquele digital também, influencer que né? está falando, ou só contando piada, ou brincando, ou ensinando a fazer qualquer coisa, como tem pessoas que estão querendo levar também, estão querendo levar assim uma forma de ver o mundo, de contribuir com as próprias pessoas, né? Aqui, ó, Agora o queijo. o queijo, na lateral, né? Pode pôr até em cima do filé, se você quiser o queijo. Ah, tá. Pode pegar papinha. Pode pegar? Pode. Tá bom. Coloca ele do outro lado que tá mais grelhadinho. Aí. Tá mais bonito do lado. Vai virar o... Ó, que Nossa, lindo. mãe. Caramba, agora quase Masterchef, hein? Tô me achando, cara. Essa daqui vai o Larissa, Agora do outro lado. eu Não, vou, você tá perdido. eu vou você ficar, chegar em casa agora, eu vou ficar Janine. agora com aquela cara de snob. Sabe aquela cara blasé, tipo assim, eu sei Janine, fazer ele tá treinado um agora. filé viu, com Janine? redução de vinho, né, pra qualquer um. Agora o molho. Ai, legal, vamos lá. Tipo, Quando você fala assim, amor, o que você tá com vontade de comer? Fala uma coisa simples. apresentar. Um filé na cama de palmito, com Redução. uma redução. Aqui é só apertar. Vai Oi, apertar. desculpa. Vira aqui. Vira. Isso. Ela Você tem dá que ponta, E aperta. a ponta só pro filé. Agora, a função do maçarico é justamente caramelar o molho que você jogou em cima do queijo. Tá bom? Onde tiver molho, você pode maçaricar. Ah, tá. Eu vou afastar dele, gente, porque ele é meu amigo, mas... Ele tá ótimo. Ops. Ah, deixa ligado pro ar. Haroldo. Rapaz do céu, esse negócio não vai dar certo, hein? É só. Sandra. O pessoal que está assistindo, eu deve estar assim, com a água na boca. Tá bom? Tá ótimo. Como é que desliga aqui, Ele querido? gira. Hã? Gira ele até... Desliga pra cá? Aí.
Aí. Mas ainda tá com foguinho lá, ó. Aqui se foi. Tá ótimo. Escapamos. Vai, Aí. vai. Agora, a sobremesa. Eu vou explicar a sobremesa porque ela precisa de um tempo maior para gelar, mas eu explico. É bem simples o processo. Certo. Nossa. E aí, Eu acho que você vai almoçar hoje. Eu acho. Tô sentindo. Tô sentindo que vai rolar um rango. E tudo isso, hoje sua atuação está bem concentrada no digital. Tá, eu acho porque uma coisa que vai acontecendo é que as pessoas querem lhe ver, mas você não pode ir para todos os lugares. E uma das formas de chegar até elas é pelo mundo digital, pela internet, por todos os canais que a gente tem, de uma forma de diariamente estar contribuindo. E também, que é o mais interessante, é que a gente recebe muito mais que a gente dá, né? Sabe, teve uma coisa engraçada, onde eu estava conversando com a Ariane e Érica, que disseram assim, quando eles estão tristes, eles olham os comentários que as pessoas fazem nos meus vídeos. Poxa, que legal. Tipo, para eles sentirem assim, ó, a gente faz parte desse processo de gerar esse bem-estar nas pessoas, como tem nos seus vídeos também, tudo aquilo que a gente encontra, né? Ah, você mudou minha vida, você já escutou muito isso. Muitas pessoas que querem suicidar, É, ficar mudando. desistem, de repente alguém lançou um vídeo ali, ela viu no WhatsApp e antes desistiu. A gente sabe que a gente não é o autor disso, né? Que essa coisa é muito mais, Deus é o que proporciona tudo isso, mas a gente ser um instrumento é motivo de gratidão. gratificante. Muito gratificante. Então, a sobremesa é o seguinte, aqui tem um chantilly, que eu bati o creme de leite fresco. O creme de leite fresco eu levo ao freezer 20 minutos para ele ficar bem gelado. Põe na batedeira 1 minuto em velocidade máxima e depois deixa bater até ele criar uma consistência de chantilly. Criou a consistência de chantilly, eu derreti um chocolate Ela já branco. fez isso, mas não pediu. Eu derreti um chocolate branco, misturei a esse chantilly, tá? Já tá gostoso só aí, né? É. E aqui... E assim, leve. Poucas Super calorias. Poucas calorias, né? Não precisa de 3 horas de esteira para tirar. E aqui a gente ainda tem o chocolate branco ralado, que a gente vai pôr por cima. E aqui é um coulis de morango, que eu fiz da seguinte forma. Eu comprei uma polpa de frutas vermelhas, essas de fazer suco. Põe na panela com morango e deixa ferver com 2 colherzinhas de açúcar. Só. Chama coulis porque é Você Fala, amor, vou fazer Um coulis. de maçã. O coulis são reduções que a gente faz na cozinha. Então tem coulis de pimentão, tem coulis de vários... que fica com essa consistência. Com essa consistência. Para ter redução, tem que ser com vinho ou pode ser com água também? É só uma questão de você concentrar. Na verdade, o que faz reduzir é o açúcar. Então, por exemplo, aqui eu coloquei açúcar, não tem vinho aqui. Entendi. É. No caso do molho da salada, eu pus o vinho, mas tinha geleia de mirtilo, que ela é doce. É. Então tem vários tipos de redução que... Pra ficar como se fosse um melado. Exatamente. Agora cada um serve seu... É só Você põe em cima aí. os convidados. Você quer escolher? Vamos ver aqui. Tá mais calórico. Você quer deixar para mim mais calórico, né? É, muito O mais amigo. calórico. Você está com 2 calorias A mais, tá bom. Vai exigir 3 minutos a mais de caminhada. Calpanha teu. E hoje, quais são os projetos de Rossandro Klinger Bom, para o futuro? eu acho Futuro próximo. Eu acho que continuar consolidando isso, levando para mais pessoas. Estou escrevendo um novo livro. Né? Olha, Tem. já pode falar o que se trata? Sim, ou é dependências segredo? afetivas. É? Vai ser pela Sextante. A editora Planeta está fazendo replicação. Um pouquinho mais calórico. Você botou, não é? Essa é a campanha da desgraça, né? Se isso for desgraça, então é graça, né? E eu acho que fazer Vou voltar pra parcerias. geladeira e Tá na já geladeira, né? Fazer mais parcerias, porque eu acho que é uma tendência desse mundo digital. Isso É você pegar pessoas que estão fazendo um trabalho e de vez em quando fazem um trabalho juntos. Né? Para que você possa ampliar. Essa é uma lógica também desse mundo hoje, não é? Não é competição, é colaboração, né? Colaboração. Porque assim, a lógica não é é uma lógica que a gente chama substituir o sentimento de escassez pelo sentimento de abundância. Então, você tem a sua abundância e eu tenho a minha, a gente junta e amplia essa abundância. A gente não concorre, a gente colabora. Porque tem espaço para todo mundo. Exato. Né? Inclusive, que eu acho que é importante, tem espaço para quem não quer viver isso.
que a maioria das pessoas, porque às vezes as pessoas se sentem obrigadas a fazer isso. A gente não tem que fazer isso para ser feliz, não é o percurso que todo mundo tem que fazer, porque eu acho que é uma coisa que fica meio doente hoje na sociedade, é achar que tem uma receitinha de bolo para ganhar as coisas, para viver as coisas. Tem que ter um Instagram, tem que ter um Facebook, tem que ter gente visualização. que está muito mais feliz sem isso, e porque o importante é a rede de afetos que a gente forma ao longo da vida. O importante são as pessoas que nos contribuem com a nossa existência, a gente com a existência dela. É um sentimento de dever cumprido que pode acontecer com uma mãe de família, com um pai de família. Você uma vez falou isso na palestra, que uma mãe de família pode terminar a vida tendo cumprido uma tarefa muito mais grandiosa do que uma pessoa que está lá e talvez se sentindo mais plena do que muito aquele que está disputando views e então não se coloque, eu acho, pra gente estar aqui dando um recado, não se coloque com a obrigação de querer ser um digital influencer. Se você está bem, tá leve, tá assim, que legal, é porque esse tem que ser o meu percurso, o seu percurso, mas quando a gente identifica qual é o percurso da gente, é mais fácil. E a gente vai dosar a velocidade, a intensidade, porque a gente também não pode comprometer nesse processo aquilo que é mais essencial para as pessoas que a gente ama. Claro que a gente nem sempre consegue. Tem dia que a gente falta em casa. É um equilíbrio de prato, né, Sandro? Você se gira aqui, a hora que começa a cair, você vai lá e volta para casa, que saiu daqui. Porque as pessoas acham que é também uma mágica, que você está sempre equilibrado, mas não é. Não, tem dia que você está mal. Sempre tem um ajuste fino, você precisa fazer. E tem dia que você está precisando de você. Tem dia que você está precisando de você. Tem dia que você fica num processo tão grande de exposição, de externalização, que você se desencontra de você. Que é o que acontece com algumas pessoas também. Então, por isso, manter um foco na família, não perde tua própria identidade, teu senso de propósito, e entende tudo isso como uma coisa que é apenas uma ampliação de uma tarefa. Mas que o objetivo maior não é o ego, a visibilidade. Ele pode até ter sido o movimento inicial que gerou em você uma vontade. A gente acolhe todas as questões da alma sem julgar. Claro. Não, daqui são forças da forças que aí você vai amadurecendo, você vai entendendo, não tem mais a ver com o que eu vou receber. Agora tem a ver com o que eu vou entregar. Legal. E quando chega nesse momento, você fica mais apaziguado. Então você sai, não é para receber mais nada, porque você já está tão pleno que só cabe agradecer. E, Sandro, é legal você ter falado isso, porque eu queria que você abordasse uma coisa que é muito importante, a gente já conversou sobre isso. Que as pessoas estão um pouco cansadas da arrogância, da prepotência, do orgulho, dessas pessoas que atingem uma visibilidade e se acham superiores, né? Na sua experiência, evidentemente sem citar nomes, que a nossa intenção aqui não é denegrir ninguém. Mas nessa sua experiência, você vê isso, as pessoas dão um feedback, não dão? Tem algumas pessoas que assim, que tem no público, tem uma fala amorosa, fala até dos valores do evangelho muitas vezes, mas quando sai do palco, desce uma arrogância, prepotência, que maltrata motoristas, que humilha as pessoas, que não quer contato, que se sente melhor que os outros. Só que a gente está vivendo um mundo de muita visibilidade, as próprias redes sociais dão um exemplo disso. Então, as pessoas começam a sentir uma incompatibilidade entre o discurso e a prática da pessoa. Quem é ela quando desligam os refletores? Porque é esse testemunho que fica depois, né? Quando apagar os refletores de existência? Isso circula, né? Isso circula rápido. Tem esses refletores aqui do dia a dia da gente, que se apagam, a gente volta pro cotidiano, a gente vai comer o prato que a gente fez, sobreviver, fazer um vídeo escapando. E tem também um grande refletor da existência, que é quando a gente é chamado de volta. Não importa como cada religião vê esse retorno para esse lugar, em que se apagam essas luzes, e o que é que eu vou levar daqui? Eu vou levar o que é minha prepotência, eu vou achar que os meus títulos vão me ajudar, eu vou achar que os amigos influentes ou que o patrimônio acumulado vai realmente servir. Tem uma música da família Caymmi que eu acho que era muito uma poesia, ela consegue poeta, usando aqui o conceito da culinária, redução, né? A poesia consegue aglutinar, né? Ela diz assim, a música: tudo que você tem não é seu, tudo que você guardar não lhe pertence, nunca lhe pertencerá, só é seu aquilo que você dá. Nossa. Então, ao final da vida, quando as luzes se apagam, o que eu dei? O que eu entreguei? A quem Esse é o patrimônio. Esse é o patrimônio inapagável que a gente leva desse processo. Vou convidar vocês para Larissa, provar. você tá brincando? Chegou a hora, Vamos ver. Sobrevivemos. Ó, eu coloquei
a mesa ali. Poxa vida, Rossandro, meu amigo. Olha aqui. Meus amigos, chegamos ao final do Entrevista Gourmet com a nossa chefe Larissa Franco. Acompanhe as receitas no canal dela e eu queria agradecer ao meu amigo, irmão querido, que abriu aqui esse programa e olha, nós conseguimos fazer um prato. Conseguimos. E a gente vai Você comer. vai almoçar. Vamos. Graças a Deus. Missão E cumprida. espero que vocês recebam aí o sabor não só do prato, mas o sabor espiritual das palavras do Rossandro, da vida dele, da história dele, que você possa acompanhá-lo aí nas palavras e naquilo que ele contribui, que ele leva para tantas pessoas, né? E que a gente acompanha tão de perto, que a gente não dorme sem o Rossandro, não é mesmo? Então, espero que vocês gostem e agora dê licença pra gente, porque A gente vai comer. nós vamos comer. É a melhor Coisa hora. bem clara. Eu estava esperando você dizer isso. Só esperando você dizer isso. Larissa vai ficar olhando? Eu costumo Você está de dieta, né? comer o que eu Você entendeu, né, Rossandro? o que eu cozinho. Não come? Não. Que delícia. Ó, não é porque eu fiz não, tá? Mas tá uma delícia. Rossandro do céu.